capítulo 25, o versículo 33. Versículo 33 diz assim: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Amém? Podem ficar com as Bíblias abertas aí em Mateus 25, né? A partir do 31, fala que é o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. No versículo 31 diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Nós estamos lendo esta palavra, não imaginamos como será este dia, como será este trono, e quem estará neste trono. Ele tem uma visão desse trono, do dia em que Deus se assentará nesse trono. Aí ele diz que ele estava nas suas visões da noite, e ele viu 4 ventos do céu batendo sobre o grande mar. E aí saía 4 animais, um semelhante ao leão, o outro semelhante ao urso e o outro semelhante ao leopardo. E saía um outro animal muito feroz, um outro animal muito terrível, que ele pisava as pessoas, ele destruía, ele acabava, ele arrasava. E depois Daniel, continuando a visão, aí ele vê o trono de Deus. Aí ele diz: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Não era apenas um trono, mas havia outros tronos. E um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Então, esse ancião de dias representa o Pai. E ele virá e se assentará neste trono, onde nós veremos este trono. O que nós estamos falando hoje, um dia vai ser visto por nós. Este trono, e neste trono há chamas de fogo. E neste trono tem rodas, e as rodas são como fogo ardente. E ele diz que um rio de fogo manava e saía de diante dele, de diante daquele trono. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele, estavam diante daquele trono. Um dia no Monte Sinai, quando Deus desceu à terra no Monte Sinai, diz que o monte fumegava, e havia buzina, toque de buzinas, havia trovões, havia muita zoada, que os israelitas temiam ao ver aquela visão. Até o próprio Moisés temeu. Assim estará diante dos nossos olhos este trono de Deus, trono de fogo. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Neste dia os livros serão abertos. E nesses livros contém o meu nome e o seu nome. Aleluia. Esperamos em Deus que os nossos nomes estejam no livro em que seremos chamados de bem-vindos, em que nos encontraremos como ovelhas do Senhor. Aí Daniel diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Primeiro fala do ancião de dias, que é o Pai. Aí Daniel, continuando a ter a visão, já vê aí o filho
já vê aí Jesus vindo. Ele diz que ele vinha nas nuvens, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Fizeram Jesus chegar até ele, e Jesus iria receber do Pai aquilo que o Pai tinha prometido. E foi-lhe dado o domínio, e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Aqueles 4 animais que Daniel viu representavam reinos, e o pior reino era o 4º animal, que eu acredito que seja o reino do anticristo. Mas todos esses reinos foram destruídos, não prevaleceram. Mas vem o reino eterno, vem o reino que é dado ao Filho do Homem, Jesus Cristo. E esse reino, todos os povos, línguas e nações, não ficará de fora nenhum povo, nenhuma nação. E esse reino, o único que não será destruído, é o reino de eternidade a eternidade. Então está falando aí do reino que o Pai entrega ao Filho, todo o poder, todo o domínio. O verso 18 diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Agora está falando dos santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? Quem são, igreja? Somos nós. Somos aquele que fomos santificados para Ele, né? Tanto que santifica como os que são santificados são todos de um. Jesus nos santificou e Ele é santo e nós somos todos de Deus. Aleluia. Primeiro é o reino do Pai, o ancião. Depois vê o reino do Filho do Homem. O ancião entrega todo o domínio, todo o poder a Jesus. E aqui no verso 18 está falando que os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre e de eternidade em eternidade. Então, santos do Altíssimo, vamos cada vez mais nos santificar, vamos cada vez mais nos limpar, nos purificar, vamos cada vez mais estar fogueados com o fogo do Espírito Santo, cheios do óleo, aleluia, cheios do óleo, para que naquele grande dia em que o reino será dado aos santos do Altíssimo, estaremos lá nós participando deste reino. O versículo 22 ele diz assim: até que veio um ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. Novamente, o ancião de dia, o Pai entregando, dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Os santos estão vivendo um tempo de perseguição, um tempo de aflições, um tempo de angústia, um tempo em que nós estamos dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas virá este tempo que Daniel teve esta visão. Será o melhor tempo para a igreja. Será o tempo em que nós nos regozijaremos, não por um pouco de tempo, mas por toda a eternidade. Aleluia, possuirão o reino. No verso 27 ele diz assim: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aleluia!
porque nós pertencemos ao reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus entrou na terra e é com esforço que nós entramos nele. Vamos nos esforçar para estarmos nele. Aleluia, aleluia. Lá no livro de Hebreus 1:8 fala de Jesus, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, para nós há uma eternidade a gozar com Jesus Cristo. Vamos guerrear, vencendo cada dia a nossa carne, o inimigo e o mundo, para que nós sejamos os participantes deste reino eterno. Amém? Voltando para Mateus 25, o 32 diz assim: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Todas as nações que os seus dirigentes não creem em Deus e perseguem aqueles que creem, eles estarão lá. E aqueles que perseguidos também estarão lá. Mas naquele dia haverá uma grande diferença. Porque aqueles que não creram em Deus e aqueles que creram serão separados. Estarão ali, todos de olhos voltados para aquele que estão no trono, esperando ver qual a decisão, o que aquele que está no trono vai falar. E com certeza, temerosos diante da visão do trono. E diz o verso: apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Estará os anjos trabalhando, porque uns estarão à direita e uns estarão à esquerda. Estarão os anjos trabalhando, tirando aqueles que são de Deus e levando para ficarem ao lado direito do Pai. E deixando aqueles que não creram no Filho, não aceitaram o Filho, mas rejeitaram o Filho, mas mataram aqueles que quiseram o Filho do lado esquerdo. Não haverá para Hitler, nem para o presidente da China, para as autoridades da China, nem da Coreia do Norte, para nenhum país árabe que persegue a igreja. Ó igreja oprimida e sofrida desde a sua criação. Não haverá para eles nenhum escape. Eles não poderão fugir diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Não poderão abrir a boca para falar nada, porque o temor do Senhor com certeza estará na vida de todos aqueles que estiverem diante do trono. Aleluia, aleluia, porque o Senhor nos chamou para sermos as suas ovelhas, para sermos seus. Como diz a palavra de Deus, que nós não somos de nós mesmos, mas somos daquele que nos comprou com seu precioso sangue. E sendo dele, temos dele os livramentos, temos dele o reino eterno para gozarmos no céu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele quer dizer, você também vai vencer, você também vencerá. Aleluia. Jesus diz em João 10,16: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quantos anos ele falou esta palavra, e ele nos agregou ao seu aprisco. E ele nos trouxe para nos fazer parte do seu rebanho. Aleluia. Ele nos quis como ovelhas, não nos deixou de fora como bode, mas nos quis como ovelhas do seu aprisco. Aleluia. Glória a Jesus.
João 10,14, muito conhecido, ele diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Antes dele dar a vida pelas ovelhas, ele falou isso e se cumpriu, porque ele é verdadeiro. Aleluia. Mateus 13, 49 e 50 fala desse dia: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É o local para onde irão aqueles que não aceitaram o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Messias, o ungido, o Cristo, o Verbo, o Cordeiro Santo de Deus, como Senhor e Salvador das suas vidas. No versículo 33 de Mateus 25, diz assim: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então, veremos esta separação dos bodes e das ovelhas. Às vezes na congregação há também vidas que o Senhor chamou para trabalhar, para fazer uma obra de conserto, e não se deixam ser consertados e continuam como bodes. Mas aqueles verdadeiramente que querem Jesus e a sua salvação, eles se deixam ser trabalhados pelo Espírito Santo, eles obedecem e o Senhor faz a obra para que eles permaneçam como ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar. Isso quer dizer que nós entramos como uma obra bruta, mas aquele que tem todo o poder sobre a obra da sua criação é poderoso para fazer da obra bruta um homem ou uma mulher quebrantado e cheio do seu espírito. Aleluia. O 34 diz assim: e dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Nesse momento o rei virará para a direita e vai falar com a sua voz de trovão, ou a sua voz de muitas águas, a sua voz que ninguém poderá impedi-la que seja ouvida. E virará para a direita e diz: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Possuí por herança. Você sabe o que é ser herdeiro de Deus? Herdeiro do Criador do universo? Meu Deus do céu, é coisa grandiosa. Quantos filhos têm matado os pais para herdar uma herança passageira, para herdar uma herança que não é tanta riqueza, e mesmo que seja tanta riqueza, ele vai morrer, vai deixar tudo aqui, mas o Senhor nos promete uma herança eterna. Uma herança eterna. Aquele que criou as pedras preciosas, que os nossos olhos não veem, veem os ricos, os milionários, pode ver essas pedras preciosas que falam a Bíblia. Nós estaremos lá onde estão essas pedras preciosas, são nossas, aleluia. Uma herança em que nós andaremos em ruas de ouro, ouro como cristal. Ele é tão polido, tão puro, que parece cristal. A gente não dá nem para imaginar. Olha a herança. É uma herança que a gente tem que se esforçar, fazer de tudo para que a gente não perca, porque ela é eterna, ela é duradoura, ela é para sempre. Vinde benditos. Não queremos ser chamados de malditos, mas de benditos. E benditos de meu Pai. Está falando o Filho. Vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O 35 ele diz assim: porque tive fome
e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Nós estamos vivendo um tempo em que a fome tem matado muita gente. Há muita fome no mundo inteiro. Há muita fome nos países subdesenvolvidos. Fome que tem matado muitos. Diz que até 2020, a Pensan é um órgão de pesquisa sobre a fome no Brasil. Diz que morreu 19 milhões de brasileiros. Passaram fome até 2020. 19 milhões de brasileiros passaram fome até 2020. A pandemia aumentou o número de desempregados e o número de pessoas passando fome. Porque tive fome e me deste de comer. Pela misericórdia de Deus, não faltou em nossa mesa o pão de cada dia. Mas tem faltado na mesa de alguns filhos de Deus, que às vezes comem pela manhã, não tem meio-dia, mas dão glória a Deus, e Deus providencia, e à noite chega o alimento. Nós estamos vendo como tudo tem aumentado, os preços dos alimentos, de tudo tem aumentado. Não se aumenta o dinheiro. Então, a necessidade de comida é grande no mundo inteiro. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Esta é a vontade de Deus, para que a igreja haja dessa maneira. Aleluia. No livro de Isaías 58:7 diz assim: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu o cubras e não te escondas da tua carne? Isaías está falando sobre o jejum, que eles estavam fazendo jejum, mas eles agiam dessa maneira. Não repartiam o pão com aquele que não tinha o alimento. Não recolhia os pobres desterrados. Havia estrangeiros na terra e viviam lá largados, abandonados. E vendo nu, não davam vestes, mas escondiam da sua carne, viravam o rosto. Então eles queriam receber de Deus aquilo que eles estavam pedindo em jejum, mas não estavam agindo conforme a vontade de Deus, dando pão ao faminto, vestes ao que estava nu, hospedando em suas casas aqueles que estavam desterrados, estrangeiros. Livro de Hebreus, Romanos 12:13 diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Então nós devemos estar tendo conhecimento dos irmãos, das suas necessidades. Hebreus 13:2 diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Quando houve a guerra da Síria, né, que ainda está em guerra, e aquela multidão de sírios saiu, um judeu rico falou que ele iria abrigar, colocar em casas muitos judeus sírios cristãos, porque na Segunda Guerra Mundial, ele como judeu foi amparado por cristãos evangélicos. Então, porque ele tinha recebido o socorro dos cristãos, ele iria socorrer aqueles sírios cristãos, né? Então, o que a gente faz para uma pessoa hoje, pode não receber daquela pessoa, mas outro Deus providencia, né? Às vezes eu tenho abençoado alguns irmãos, e eu queria comprar um celular que estava usando o tablet da minha filha, e toda hora dava defeito.
mas eu acho muito caro pegar R$800 e dar para comprar um tablet. Eu protelava. O meu sobrinho comprou um celular, me deu um celular novinho, encapado e tudo. Eu pedi a ele para comprar para mim. Quando eu fui para pagar, deixa para lá, é presente, né? É assim que Deus faz. Eu disse, eu já sei, é Deus. Façamos o bem enquanto é tempo, porque fazer o bem a gente está fazendo para nós também. Amém? Glória a Deus. Eu estava vendo sobre a Acnu. A Acnu, ele trabalha com o povo que está procurando socorro, que saíram das nações. Quando a gente vê na internet, a gente vê aquelas pessoas tudo loucas, apenas com a roupa do corpo, uma trouxinha na cabeça, procurando fugir, entrando naquelas embarcações, correndo perigo de morte, mulheres sendo estrupadas, tudo procurando uma nação aonde sejam recebidas. E a Acnu faz esse trabalho. E ela diz assim: um mundo em crise, um recorde desde a Segunda Guerra Mundial. Pior do que a Segunda Guerra Mundial estamos vivendo hoje. Há atualmente mais de 60 milhões de refugiados, requerentes de asilos e pessoas deslocadas. Tem aqueles que requerem o asilo e tem ainda aqueles deslocados que não sabem nem como chegar a uma embaixada, a uma pessoa certa para eles pedirem o asilo. Internamente no mundo, deslocados internamente no mundo, o número de pessoas deslocadas por conflitos em todo o mundo, todos os dias, quadruplicou, de quase 11 por dia em 2010 para 42.500 por dia no ano passado, alertou o Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Estamos vivendo esse tempo que o desfecho disso tudo é a saída da igreja para que Jesus venha permitir a entrada do anticristo. Porque está duro a vida do ser humano na terra, com Jesus, e sem Jesus, pior ainda. Aleluia. O 36, ele diz assim: estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, e estive na prisão e foste ver-me. Ele está falando da igreja, que quando ele estava nu, alguém deu vestiu. Quando adoeceu, isso é a igreja que tem que fazer o papel de visitar os doentes, visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Hebreus 13:2 diz: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Há muitos presos porque praticaram crime, mas há os presos cristãos, irmãos. Você já imaginou o que é acordar com uma roupa suja e dormir no outro dia com aquela mesma roupa suja, ganhar uma alimentação por dia bem pequena e ainda ir para trabalhos de campos forçados? Já imaginou o que é tomar um banho de semana em semana, entrar debaixo de um chuveiro e imediatamente ter que sair? Estar longe da sua família, não ter direito de reclamar de nada. É o que acontece com muitos dos filhos de Deus, muitos cristãos, em quase toda a parte do mundo. Então, o que cabe a nós, se nós não podemos ir lá, mas a oração chega lá. A oração para que Deus dê graça, aquela graça que Ele deu para Paulo, que diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
É na fraqueza que aquelas pessoas que estão dentro da cadeia têm sido abençoados pelo Senhor com visões do céu, com o fortalecimento do mover do Espírito de Deus na vida deles, o Espírito que consola, o Consolador. E a igreja fora, ela tem que estar orando para que o Senhor fortaleça, para que não neguem, para que não voltem atrás, para que não desista, para que não murmure, para que o sofrimento não leve a negar o nome de Jesus. Nossos irmãos no Afeganistão, os que estiverem lá, devem estar em constante oração, pedindo ao Senhor um livramento, um socorro, uma direção, o que fazer, a proteção de Deus. Com certeza, Missões Portas Abertas deve estar em movimento para ver o que ela pode fazer. Nós podemos fazer de longe, orando para que Deus dê uma direção, para que Deus dê o livramento. O 37 diz assim: então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quem sabe um coral grande de todos aqueles que estavam à direita falaram todos ao mesmo tempo esta palavra: quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Esta será a voz da igreja. E respondendo o rei, e o rei responde. E respondendo o rei, lhes dizia: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Deste o pão, deste água, vestiste o nu, visitaste o doente, oraram pelos presos ou visitaram os presos, deram hospitalidade. Hoje em dia é muito difícil a gente hospedar alguém dentro da sua casa. Eu fiz uma loucura um certo tempo. Minha irmã achou um menino aí na rua, o menino chorando, dizendo que a família dele era de feira e que ele queria ir para a feira um dinheiro. Aí lá vem minha irmã e traz o menino para lá, para dentro de casa. Engraçado que eu tive um sonho que eu via como se fosse uma raia de fogo vindo em direção à minha casa. E eu, com pena do menino, botei o menino dentro de casa. Menino, era uma agonia, era um inferno. Ele começou a brigar com meu filho. Quando era de manhã, ele saía com a sandália que a gente dava. Quando voltava, ele voltava sem sandália. Isso, eu acho que ele vendia sandália e voltava sem sandália. Eu sei que levou um tempo lá em casa. Depois eu não aguentei mais. Eu queria levar ele para um centro de recuperação, mas não consegui. Aí ele saiu de lá de casa, o pastor Renato foi e botou dentro da casa dele. Ele ficou lá um tempo na casa do pastor Renato, depois ele fugiu também da casa do pastor Renato. Então é difícil para a gente hospedar alguém, né? Mas nos tempos antigos, nos tempos passados, se fazia muito isso, porque as pessoas viajavam, ou andando, ou de cavalo, de um lugar a outro, léguas e mais léguas, e sempre tinha uma hospedaria ou uma casa que hospedasse as pessoas. Aí veio a minha lembrança que meu pai conta que no interior tinha duas viúvas, acho que eram viúvas ou eram moças virgens, e elas tinham ganhado uma herança e depositou no Banco do Brasil aquela herança. E quando foi à noite, apareceu um homem querendo hospedagem. Elas não quiseram dar e deixaram eles ficarem na varanda. Ele ficar na varanda. Aí ele ficou na varanda. Quando foi mais tarde, fez muito frio, elas resolveram colocar ele para dentro de casa. Aí
Aí quando foi mais lá para tarde da noite, começou uma zoada na porta. Aí ele foi até elas e perguntou: vocês estão esperando alguém? Aí elas disseram: não, nós não estamos esperando ninguém. Eu sei que eles vieram por cima do telhado. O homem já estava com facão. Quando um caía, ele metia o facão. Eu sei que foram 3. Esperada amanhecer o dia, e ele foi procurar o delegado. Quando chegou na delegacia, o delegado não estava. Foi procurar o juiz não estava. Foi procurar uma outra pessoa, uma outra autoridade, não estava. Os 3 foi que foram, acho que foi o dono do banco, o líder lá do banco, o gerente do banco. Os 3 foram para roubar as 2 velhas, e ali foram mortos os 3. Quer dizer, providência de Deus guardando aquelas 2 senhoras. Mas hoje realmente executar essa obra de hospitalidade só com a direção de Deus. O 40 diz: e respondendo o rei lhes dizia: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aí Jesus vira para a esquerda e lança esta palavra dura: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Quem é santo, santifique-se. Mas aqui estão os justos, que não foram justificados pela sua própria justiça, porque a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Mas diz a palavra de Deus: sendo, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos paz com Deus, somos de Deus, filhos de Deus, os santos de Deus. Aleluia! Aqueles que o Senhor quer levar para o céu, porque a vontade de Deus é que nenhum se perca. Então vamos procurar cada vez mais se achegar ao trono da graça, para receber dele força, receber dele temor, receber dele o amor, para que possamos fazer esta obra de vestir o nu, de dar comida ao faminto, aleluia, de dar água ao que tem sede, de visitar os enfermos, aleluia, de orar pelos presos. Então nós veremos a face do Rei e nos alegraremos por toda a eternidade. Amém? Que Deus em Cristo nos fortaleça, nos conceda aquilo que nós precisamos para continuarmos de pé na presença dEle, vivendo para agradá-lo, vivendo cada dia pensando em estar com Ele. Amém?